Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Aí tá lá. Por exemplo, houve uma tradução que mudaram. Vou entrar agora direto nos versículos. Que atrapalha de maneira terrível a fé de uma pessoa. Tá? Primeiro trecho, tá? Marcos 11, 24. Fala assim, ó. Eu vou ler aqui nessa versão King James. Fala assim: portanto afirmo, tudo quanto em oração pedirdes. Ela é uma linguagem mais antiga, tá? Mas o verbo tá certo. Tendes fé que já recebestes. Recebestes é pretérito, é no passado, significa que é passado, né? Então esse verbo recebestes é no passado. E assim vos sucederá. Sucederá é futuro. Então ele tá ensinando aqui, Jesus Cristo está ensinando exatamente como a fé funciona. É crer antes de acontecer. Chamar a existência o que não é como se fosse. Realizar o visível daquilo que é invisível. Crer antes. Porém, houve uma mudança, uma atualização aí, que coloca agora dessa maneira. Coloca assim, ó. Tudo quando pedirdes em oração, crendo que receberão. E assim sucederá. Irmãos e irmãs, receberão no futuro está errado. Isso não alimenta a fé bíblica. Isso alimenta esperança humana. Então, o que eles acabam? Transformando uma fé espiritual bíblica em uma filosofia positivista ou estoica, né? Crê que você vai receber. Crê que você vai receber. É bonito. É uma meia verdade. Crê que você vai receber. Crê que você vai receber. Mas a fé não é assim. A fé crê que já recebeu. E por causa disso, já tem ação de graça, agradece que já recebeu, imagina que já recebeu. É como ser livre do pecado. Romanos 6 fala assim: considerem-se mortos para o pecado e vivos para a justiça em Cristo Jesus. Considerar-se, julgue-se, considere-se, decrete, determine, saiba que você já é livre antes de ser. É como uma pessoa que presta concurso, o cara prestou concurso para PM, Polícia Militar. Ele faz a prova. E aí ele fica, e aí fala, você vai ser PM? Eu não sei ainda. Eu espero que sim. Né? Ele tem uma esperança. Mas no dia que ele vai lá e olha o nome dele, entra no site, está lá o nome dele de aprovado no concurso, ele a partir daquele momento se considera aprovado. Porém, ele ainda não fez a academia para se formar como um soldado PM, né? Ou um oficial. Mas ele já se considera, porque ele passou no concurso. Você entendeu? Então a fé, chamar a existência que não é como se fosse, é o camarada, ele não usa a própria força, ele busca Deus, ele cumpre suas obrigações, mas ele já crê que é livre do pecado antes de ser. Chega ao ponto de dizer, obrigado Deus, que eu estou livre, o Senhor já me libertou, eu creio em nome de Jesus, estou livre de todo pecado, obrigado que eu sou livre do pecado. Às vezes usando droga, né? O camarada crê, ele usa droga e fala, obrigado porque eu sou livre. Por desejando a libertação, sabendo que Cristo é poderoso para libertá-lo.
Não uma hipocrisia, não uma mentira, que não é isso que eu estou falando. Não uma zombaria, né? É uma linha tênue entre banalizar e crer. Então, se você ler e aceitar esse pensamento, você está lá, Marcos 11, 24, e fala assim: tudo que pedir em oração, crendo que o receberão, que é um verbo no futuro, você vai ter um problema grande na sua fé. Então você vê, as traduções estão transformando a fé espiritual, um verbinho mudando tudo. Você pode falar assim: irmão, você está exagerando demais, irmão. Só um verbo? Ah, então tá. Então vamos para o exemplo, o maior exemplo disso: Jesus Cristo. Ah, é? Qual? Certa vez, os saduceus chegaram em Jesus, né? Jesus, os saduceus, eles não acreditavam em espíritos, demônios, céu, infernos. Acreditavam que a vida era só aqui na terra e seguiam só a Torá, tá? Só a Torá, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. E chegaram para zombar de Jesus. Lembre-se sempre, tá? Os saduceus eram uma das classes judaicas mais ricas e influentes daquela época, tá bom? Então eles eram os mais ricos e mais influentes, tá? Politicamente, socialmente, tudo. E aí, de repente, eles chegam para Jesus e falam: Jesus, já que tem vida depois, então uma mulher casou 7 vezes. E porque ela casava, o marido morria, o irmão casava com ela para poder manter o nome do marido, como determina a lei. Mas ela casou 7 vezes, com 7 irmãos. Aí os 7 morreram e ela morreu também, né? E aí lá no céu, né? Zombando de Jesus, cara. E lá no céu, quem que ela vai ser? Mulher, porque ela casou com os 7 na terra. E agora, Jesus? Responde essa, Messias. Aí Jesus falou: vocês erram por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Primeiro, que no céu não vai ter esse negócio de casamento, é ser como os anjos. E depois, no relato da sarça, Deus falou o que para Abraão, para Moisés? Falou assim: eu sou, olha o verbo, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Só Deus saduceu correndo lá no pergaminho, pega o pergaminho de Êxodo do lado do Torá, do Pentateuco, eu sou. Aí Jesus fala: Deus não é Deus de morto, é Deus de vivo. Quando ele fala com Moisés, os patriarcas tinham morrido há mais de 400 anos, morrido na terra. Mas quando ele fala eu sou, significa que os patriarcas estavam vivos em algum lugar. E eles falando: não existe céu, não existe vida depois da morte da terra. Ou seja, Jesus desbancou, falou a verdade, na verdade, né? Revelou e desbancou um dos maiores segmentos religiosos, sociais daquela época. Todo um sistema religioso de hierarquia, de tradição judaica, de religiosidade, tudo. Jesus falou: vocês não entendem nem o verbo da lei que vocês seguem, meu. Aí você vem falar para mim que um verbo diferente não vai fazer diferença na fé da pessoa? Troca aí na sua vida receberam por receberão para você ver, tá? Faz uma oração crendo que você vai receber. Vai nessa aí de essas igrejas românticas aí, você vai receber. Você tem que ter uma fé onde você crê que já recebeu. Você já traz, está feito. Essa é a fé que você tem que alcançar. E quando entendemos isso, mostra o quê? O quanto temos que crescer na fé. Vou orar para uma pessoa enferma, eu tenho que crer totalmente de que Deus já curou ela só porque eu orei. Eu tenho que crer exatamente nisso. Não é uma esperança de que Deus vai curar. Eu tenho que crer totalmente na palavra. Então, essa mudança, gente, nas traduções é algo terrível. É algo sério. Que você tem que tomar cuidado. Você tem que ter uma vida de comunhão com Deus. Você tem que estar perto do Espírito Santo. Que às vezes você está passando um problema terrível na sua vida.
até espiritual, ou um problema que é um pecado, às vezes um problema financeiro está assolando sua vida, te incomodando, te atrapalhando. Às vezes uma luta grande que o diabo levantou para você, ou às vezes algo que você mesmo errou, mas você pediu perdão para Deus e quer seguir em frente, quer vencer essa situação. E o poder de Deus não vem, porque você está tendo uma esperança, não uma fé. Você está tipo assim, se Deus quiser, Deus faz. Por quê? Às vezes porque você está lendo errado, interpretando errado. Então, as sociedades que traduzem a Bíblia, nem todas estão com boa intenção, né? Inclusive a live, né? Dr. Luiz Saião, na época, eu assisti, tem uns meses atrás, está disponível no YouTube, no canal dele. Ele fala sobre isso. Ele ficou perplexo de por que a sociedade que tem o direito autoral da tradução não consultou ele sobre essa atualização. Ficou perplexo. Falou, por quê? Se eu estou aqui, eu participei de todo o projeto, por que eles nem me consultaram para saber o que eu achava? Nem uma simples revisão não pediram para ele fazer. Então, você tem que tomar cuidado. O sistema é corrompido. Olha só, quer ver? Essa é engraçada, é triste, mas é engraçada, e engraçado, mas é triste. Um dia eu estava lá, olha como que a Bíblia, o mundo está dominando os crentes. É triste por causa disso. Um dia eu estava, olhei no WhatsApp, num grupo, mandaram um versículo da Bíblia. Um dos grupos. Falei, poxa, bênção, né? Tal. Sempre alguém manda um versículo. No mesmo aplicativo. Aí outra pessoa mandou, naquele status, o aplicativo pegou o versículo e colocou. Mesmo versículo. Aí eu acho que mais à tarde eu entrei no Facebook, umas 3 pessoas colocou o mesmo versículo. Inclusive, uns 2 eu sabia que eu conheço que são pastores. Todo mundo pôs no mesmo versículo. Eu falei, meu. O povo tá no mesmo espírito, a unidade da igreja tá poderosa, porque todo mundo pôs no mesmo versículo. Ou eu falei, Deus quer falar muito comigo. Esse versículo, né? Até abri meu coração, falei, nossa, Deus, o Senhor quer falar esse versículo comigo. Aí não sei por que situação, circunstância, eu conversei com um dos pastores, desses 2 pastores.